O que é um slide? Um slide teen é a partir do sexto ano, ou seja, quando for slide teen é do sexto ano ao nono ano. O que muda um slide teen para um slide kids? O slide teen pode ter imagens de pessoas, animais e cachorros. Já o slide kids precisa ser do conteúdo e são aulas curtas. Nesse slide você vai aprender muita coisa. Boa aula! Beijos, slides da Lili. Sistema nervoso. Como você já estudou, o corpo humano é um organismo que funciona de modo integrado, mantendo continuamente a conexão das suas partes. Para que seja mais fácil estudá-lo, as partes do corpo podem ser separadas em categorias: tecidos, órgãos e sistemas, por exemplo. Em um sistema, os órgãos atuam de forma conjunta para o desempenho de determinadas funções. Isso aqui acontece também com o sistema nervoso. Mas, diferentemente da maioria dos outros sistemas, as funções do sistema nervoso incluem integrar as outras partes do corpo, fazendo a coordenação e a regulação do funcionamento do organismo. O sistema nervoso recebe informações ou estímulos de todas as partes do corpo, como o sabor de um alimento, uma lembrança agradável, a sensação tátil de uma superfície, o comando do movimento das pernas, etc. Todo estímulo chega ao neurônio, ele pode gerar impulsos nervosos. Nos órgãos do sistema nervoso, o neurônio se conecta com outros, formando uma rede de transmissão de impulsos nervosos. No neurônio, os impulsos nervosos são geralmente recebidos pelos dendritos, pois são pequenas ramificações ligadas ao corpo celular. Dos dendritos, os impulsos nervosos passam pelo corpo celular e seguem pelo axônio, o prolongamento maior da célula. A extremidade do axônio geralmente é ramificada, e cada terminação transmite os impulsos nervosos até os dendritos de outros neurônios ou a outros tipos de células com as quais estão conectados. Além de neurônios, há outros tipos celulares no sistema nervoso, chamados conjuntamente de células da glia. Essas estruturas executam diversas funções, servem de suporte e proteção para os neurônios, encaminham nutrientes a essas células e favorecem a condução rápida dos impulsos nervosos pelos axônios. Neurônio e impulsos nervosos. Em um neurônio, os impulsos nervosos geralmente percorrem o seguinte caminho: dendritos, corpo celular, axônio. Tente imaginar um objeto percorrido à distância de 100 metros. Distância correspondente aproximadamente ao comprimento de um campo de futebol em apenas um segundo. Muito veloz, não é mesmo? Pois essa é a velocidade de transmissão de impulsos nervosos em certos neurônios. Embora essa velocidade seja variável entre essas células e entre os neurônios de diferentes seres vivos. A passagem do impulso nervoso de um neurônio para outra célula acontece na sinapse e, na maior parte das vezes, é feita por meio de substâncias chamadas de neurotransmissores. A sinapse é a região em que uma terminação do axônio está bem próxima à célula que vai receber os impulsos nervosos. Se a célula receptora for outro neurônio, a sinapse pode ser estabelecida com um de seus dendritos ou com o corpo celular. Na sinapse entre dois neurônios, o impulso nervoso chega até a extremidade ramificada do axônio de um neurônio, e os neurotransmissores são liberados, sendo captados pela superfície de um dendrito de outro neurônio. Um único neurônio pode ter sinapses com milhares de neurônios, dependendo do número de ramificações que ele possui na extremidade do seu axônio.
Existem neurônios que fazem sinapse com outros tipos de célula, não apenas com outros neurônios. É o caso dos neurônios que chegam aos músculos do corpo. Eles transmitem os impulsos nervosos até as células musculares, liberando um tipo de neurotransmissor nas sinapses. As células musculares, ao captar os neurotransmissores ativados, e se contraem. Cada neurônio é responsável por produzir um único tipo de neurotransmissor, substância que possui uma função determinada e ocorre em áreas específicas do sistema nervoso. Em outra aula, você conhecerá alguns tipos de neurotransmissores produzidos pelos neurônios. Lembrando, em outra aula, ainda vou fazer uma aula falando apenas sobre a saúde do sistema nervoso e tal. Noradrenalina e acetilcolina. A noradrenalina tem influência sobre o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação. A acetilcolina tem relação com a memória e o aprendizado. Sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelos órgãos, que recebem os estímulos vindos do corpo, coordena as funções e geram os comandos. Ele inclui o encéfalo, que se localiza dentro do crânio, e a medula espinhal, que se localiza dentro da coluna vertebral. O cérebro e o cerebelo são formados por duas partes, denominadas hemisférios direito e esquerdo, ligados por uma região interna. A maior parte das funções que realizamos de modo consciente é coordenada pelo cérebro, como ler um texto, fazer um desenho, cantar uma música e lembrar-se de algo. A interpretação de sentidos, tato, visão, audição, gustação e olfato, a capacidade de aprender os sentimentos, a personalidade, a imaginação, os sonhos e o planejamento de ações também estão vinculadas às funções cerebrais. Apesar de o conhecimento científico sobre o cérebro ter aumentado muito nos últimos anos, algumas perguntas fundamentais ainda não possuem uma resposta definitiva, como a consciência e a personalidade manifestam-se partindo de um conjunto de células e conexões. Como seu cérebro permite que ao ler esse texto você saiba quem é, do que gosta, o que deseja, o que planeja, o que imagina, de que tem medo, que tipo de música gosta de ouvir. A relação entre o cérebro de uma pessoa e a mente dela ainda está longe de ser compreendida. Contudo, com o avanço das técnicas de estudo, existe a possibilidade de que os cientistas elaborem respostas cada vez mais aprofundadas para essas questões. Já se sabe, por exemplo, que a capacidade do cérebro em executar tantas funções se baseia no número de neurônios e na quantidade de sinapses que cada um deles estabelece. O cérebro humano possui bilhões de neurônios e cada um desses pode estabelecer um grande número de sinapses. Medula espinhal. Como você já viu, a medula espinhal é parte do sistema nervoso central. Junto com o encéfalo dela, originam-se vários nervos, que comunicam o sistema nervoso central a órgãos e tecidos das diferentes partes do corpo. Por meio dos nervos, a medula espinhal recebe os estímulos de várias regiões do organismo e os transmite até o encéfalo. A resposta aos estímulos, comandada pelo encéfalo, também passa pela medula espinhal em direção aos nervos. Verdade, viciou. A medula espinhal também regula alguns reflexos que consistem em reações muito rápidas e involuntárias a estímulos, como o ato de afastar a mão rapidamente a encostar em uma superfície quente.
Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é composto principalmente pelos nervos que partem do sistema nervoso central e atingem as diversas regiões do corpo. Os nervos são constituídos por prolongamentos de vários neurônios, dendritos e axônios, bem como por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Alguns desses neurônios conduzem informações de variadas partes do corpo para o sistema nervoso central, enquanto outros realizam ação contrária, ou seja, levam informações do sistema nervoso central para o restante do corpo. Dessa forma, informações diferentes podem ser conduzidas por um único nervo. Existem nervos que se originam do encéfalo e nervos que partem da medula espinhal. Os nervos ocorrem aos pares, conectados aos lados direito e esquerdo do corpo e se ramificam chegando a todas as partes do organismo. Os nervos que partem do encéfalo conduzem diversos tipos de informação, como as que se referem a órgãos dos sentidos, produção de saliva e de lágrimas, mastigação e deglutição, expressões faciais, movimentos da cabeça e do pescoço, funções vitais do coração e dos pulmões, controle dos órgãos do sistema digestório. Os nervos que partem da medula espinhal transmitem informações relacionadas aos membros inferiores e superiores, ao tronco, aos órgãos reprodutores e às partes da cabeça. Observe nas imagens seguintes áreas do corpo que recebem nervos de cada região da medula espinhal. Para entender como os nervos atuam, vamos imaginar um exemplo. O colega encosta um dedo em suas costas para chamar sua atenção. Nesse instante, os receptores do tato, localizados na pele das suas costas, são ativados e enviam impulsos nervosos ao nervo que se comunica com a medula espinhal. Esses impulsos são transmitidos da medula espinhal para neurônios do encéfalo, da região que reconhece e interpreta os estímulos do tato. Você então tem a percepção de que alguém encostou em suas costas. Ao perceber isso, você se vira. Essa ação voluntária é coordenada pelo cérebro, que manda impulsos nervosos para a medula espinhal e dela para os nervos que se comunicam com os músculos do pescoço e das costas, fazendo o tórax girar. Todo esse processo explicado aqui de modo simplificado acontece em milésimos de segundo. Infelizmente, pessoal, a nossa aula ficará por aqui. Ainda terá outra aula sobre a saúde do sistema nervoso. Aqui foi só sobre as funções. Então, já clique na bolinha de se inscrever, assista às outras aulas e clique nos outros vídeos para acompanhar a gente. Tchau! Bons estudos!